Olá, gente, tudo bem com vocês? Né? Essa é a primeira live da disciplina de números complexos de polinômios, tá? Eu quero que isso se torne uma frequente para nós, tipo, pelo menos uma vez por mês, tá bom? E aí vocês podem depois assistir a gravação, pode assistir vários pontos, tá? Eu vou resolver algumas questões aqui agora. E também falar um pouquinho sobre a nossa disciplina e sobre as primeiras avaliações, tá certo? Então, sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar o meu material com vocês. Então, né, como a maioria já sabe, né, eu sou a professora Patrícia Eliane Gruzinski da Silva, né, sou mestre no ensino de Ciências e Matemática e sou licenciada em Matemática, tá? Então, é um prazer estar, né, junto com vocês nessa disciplina. A disciplina, então, ela inicia agora os primeiros capítulos todos sobre números complexos e depois sobre polinômios, tá? Então, está bem dividido o nosso material didático lá do livro. Essa tela de apresentação do aula, né, eu fiz um print para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Teve vários alunos que já entregaram a avaliação discursiva 1, né, tiveram 7 alunos já. As correções iniciam no prazo final de entrega, tá? Então, lembrar que vocês têm, ó, até o dia 31 de agosto, que é segunda-feira. Então, por favor, fiquem atentos, não percam, né, esse prazo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vários exercícios que tem lá na avaliação discursiva. Então, pode ajudar vários de vocês, tá? Aqui também aparece o questionário de prova objetivo 1, né? As duas atividades práticas e o questionário de prova objetiva 1. Esse questionário também deve ser resolvido e respondido até o dia 21 de setembro, né? E aqui são questões objetivas, onde vocês vão fazer o cálculo e apenas marcar a resposta correta. Então, esses cálculos não precisam ser enviados, tá? Agora, na avaliação discursiva, vocês enviarão fotos da resolução de vocês, tá bom? Então, entrando aqui, acessando esse linkzinho de envio de atividade, vocês entram ali e anexam um documento do Word onde tenham as fotos de vocês, tá? Então, precisa realmente fazer uma letrinha bonita, né? Uma folha bem limpinha para que fique fácil de a gente conseguir corrigir. Pode fazer a lápis e a resposta final a gente pede a caneta. Ou, se preferir passar limpo e deixar tudo a caneta, é melhor de visualizar em foto, tá? Então, certifiquem-se de que a foto está bem limpinha e fácil de entender. Então, é isso. E nesse local aqui, que tá, né, apareceu bem ali embaixo, é sala de interação conteúdo Zoom. Aqui vocês poderão colocar as dúvidas de vocês, tá? Além também, eu estou atendendo no grupo de WhatsApp, mas a gente prefere é que vocês coloquem as dúvidas aqui na sala de interação. Porque, às vezes, a dúvida de um da turma é a dúvida de outros. E daí aqui fica registrado, né, a dúvida, a resposta, às vezes um exercício, né? Então, fica tudo no mesmo lugar, tá? Nessa parte aqui, eu só dei um print para mostrar para vocês alguns vídeos que eu já disponibilizei, tá? Então, conforme os conteúdos vão acontecendo, os links dos vídeos vão sendo colocados aqui, certo? Inclusive, né, o linkzinho nosso de agora, né, que a gente está fazendo dessa live, tá? Tava aqui a informação. Então, também peço que você sempre dê uma olhada no aula, né? Todos os dias, deem uma olhadinha para ver o que chegou de novidade, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, vários vídeos de questões que os alunos foram me pedindo, né, foram tendo dificuldade. Também os vídeos sobre escrever um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica e o inverso, da forma trigonométrica para a forma algébrica. E soma e multiplicação de potências de I. Pessoal, vocês têm essas questões aqui também na discursiva de vocês. Então, esse vídeo aqui é fundamental para vocês resolverem as questões da discursiva que envolvem as potências de I, tá? Fica uma dica bem legal aqui. Eu postei esse vídeo, foi para ajudar vocês.
tá certo? E aí as lives vão sempre aparecendo os links aqui, tá? Então, sempre fim de mês, vocês podem aguardar que vai ter a live, daí algum momento de tirar dúvida ou coisa assim, tá bom? Aqui agora, alguns avisos principais, que a gente já estava falando também. Eu peço que vocês sempre enviem as dúvidas de vocês e o número das questões que vocês desejam verificar as resoluções em vídeos, né? Então, eu só vou realizar as questões que vocês estiverem me pedindo e tiverem essa necessidade, porque a gente não consegue, né? A gente pode elencar algumas questões, mas a gente não consegue, às vezes, adivinhar bem a que o aluno está precisando, tá? Então, se vocês me dão um avisinho lá, na sala de interação fica fácil de eu ajudar vocês, tá bom? E eu faço bastante vídeo, porque eu tenho o meu canalzinho, né? Então, os vídeos são, né, papel, caneta e vai filmando, mas pelo menos dá para entender bem, tá? Então, ficar atento ao prazo final das atividades avaliativas, para que vocês sempre façam essas atividades. É um momento que vocês têm para verificar como vocês estão indo, e o momento nosso de poder, né, fazer uma intervenção e poder fazer uma ajuda, tá? Então, aqui é importante que vocês façam essas atividades avaliativas dentro do prazo, tá bom? Para os tutores poderem fazer a correção e tudo mais. No canal no YouTube eu vou deixar aqui, ó, o link do meu canal para vocês se inscreverem, curtirem, né, os meus vídeos, né, me ajudar também nisso, porque eu faço é para aluno, não é para outro, não tem outro objetivo, né. Então, tem várias disciplinas lá, tá? Então, as disciplinas estão organizadas dentro das playlists. Então, nesse caso nosso aqui, né, nós temos a nossa playlist de números complexos. Mas se você está fazendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, enfim, alguma outra disciplina, lá tem vários exercícios, tá? Álgebra linear, então, entra nas playlists que te interessaram e vai curtindo e aproveitando os vídeos que é feito para cada um de vocês, tá bom? Então, eu aceito sempre sugestões de vídeos aí, no momento que vocês tiverem. Eu ajudo vocês também, tá? Então, seguindo. Números, aqui são os pontos, né? Imagens de números complexos. O que a gente tem aqui, ó? Um número complexo Z, definido pelas coordenadas 3 e menos 2. Como que eu represento esse número complexo no plano cartesiano, né? Então, ele é um ponto comum. Ele é o ponto de coordenada 3 e menos 2. 3, né? A gente, ó, tem aqui o 3 e menos 2 na parte, né, imaginária, tá? Então, parte real e parte imaginária. Então, 3 e menos 2, certo? Agora, eu vou fazer duas questõezinhas, tá? Então, sendo o Z1, 4 e menos 2, e o Z2, menos 1 e 3, calcule Z1 mais Z2 e Z1 vezes Z2, tá? Então, lembrar que a primeira coordenada é a parte real, que é o eixo, como se fosse o eixo X, né? Então, o eixo das abscissas é a nossa parte real. E o eixo Y vai ser a nossa parte imaginária. Então, o número complexo 4 e menos 2, representado geometricamente por 4 e menos 2, ele, né, na hora que a gente for resolver e usar ele para fazer continhas de soma, subtração e multiplicação, nós sempre lembramos, então, que a escrita dele é 4 menos 2i. Então, esse número é a parte real e esse é a parte imaginária. Então, a gente tem que acrescentar um i com ele aqui, tá? 4 menos 2i. Mais, porque é uma soma de Z1 mais Z2. Aí, o Z2, então, menos 1, parte real, mais 3i, parte imaginária. Certo? Então, assim, quando é uma soma ou uma subtração, vocês podem fazer a soma e a subtração direto das coordenadas. Agora, quando for multiplicação, é obrigatório escrever os números complexos assim, forma algébrica, e depois realizar a multiplicação, tá? Já vou explicar essa parte quando chegar aqui no item de baixo. Como é que eu faço isso? Eu somo, então, parte real com parte real. Então, a parte real é 4 menos 1, fica 3. E somo parte imaginária com parte imaginária. Menos 2 mais 3, 1. Por isso aqui apareceu só i, é 1i. Então, fica 3 mais i como resposta.
Esse 3 mais i é algébrico. Como que é a representação dele geométrica? É o ponto, parte real 3 e 1 de parte imaginária. Então, fica coordenadas 3 e 1. 3 e 1. 3 e 1. É o pontinho B nosso aqui do gráfico, tá? Então, esses pontinhos são os números complexos, são pontinhos. Então, quando a gente fala imagem de números complexos, é isso que a gente quer. São os pontos relativos lá no nosso plano cartesiano. Agora, então, a multiplicação. Z1 vezes Z2, né? Então, eu faço a multiplicação, encontro as coordenadas e depois eu desenho o ponto no gráfico, tá? Então, vamos lá, ó. Tenho aqui Z1 vezes Z2. 4 menos 2i vezes menos 1 mais 3i, né? Então, uma multiplicação entre dois números complexos. O que a gente tem que realizar? Para a multiplicação de números complexos, lá no material didático de vocês, tem o resuminho da fórmula. Por quê? Aqui seria, né, como o correto, né, uma multiplicação de todos por todos, tá? Então, é aquela distributiva. Então, eu faria 4 vezes menos 1 e 3, e menos 2 vezes menos 1 e 3, e 3i, tá? O que a gente faz aqui? A gente dá uma resumidinha e lá tem a regrinha para vocês, que é A vezes, eles chamam esse aqui de C, tá? Então, por isso, A vezes menos 1, né? Então, 4 vezes menos 1. Aí, menos, se é o sinal menos, é da fórmula, lá do resuminho, tá? Quem é menos 2? É a parte imaginária. Menos 2 vezes o 3, que é a parte imaginária do outro, tá bom? Então, eu multipliquei parte real com parte real e parte imaginária, e subtrair os valores. É isso que quer dizer aqui, tá? Sem i, tá, gente? Sem i aqui. Mas, agora eu vou fazer, ó, parte real com parte imaginária, então 4 vezes 3, tenho i, mais menos 2 vezes menos 1. Parte imaginária desse com parte real desse. Então, menos 2 vezes menos 1. E aí, eu coloco o i aqui, tá? O i vai ficar desses dois aqui. Então, eu não coloco eles aqui no meio para não confundir e coloco eles só nesse último parênteses. E no primeiro não aparece nenhuma vez o i, tá bom? Aí tem essa regrinha lá, vocês podem olhar pelas variáveis, fica bem fácil de associar e resolver. 4 vezes menos 1, menos 4, menos vezes menos 6, mais 6, né? Faz a sominha direto, esse aqui é sem o i, mais a parte que vai ficar com i, ó. 12, que é 4 vezes 3, menos 1 vezes menos 2, vai ficar mais 2. Então, mais 2. 12 mais 2 dá 14i, e essa parte aqui, 2. Então, fica 2 mais 14i. Essa é a forma algébrica da multiplicação Z1 vezes Z2. Em, né, geométrica, fica 2 de parte real, 14 de parte imaginária. 2 de eixo X, 14 de eixo Y. Tá lá o ponto C lá em cima, ó. 2, 14. Aí o ponto C ficou representado lá, né? A nossa multiplicação, tá? Então, isso aqui é para ajudar, porque na discursiva vocês têm isso aqui também, tá? Então, tem essa questão, que vai ajudar vocês. Eu peguei questões que vão auxiliar vocês na discursiva. Observem bem. Olha essa, ó. Também tem lá, para quem já olhou, né? Uma bem parecida, pelo menos. Essa aqui é a questão 7B da atividade prática 1 de vocês, tá? Atividade prática 1 tem o gabarito logo abaixo dela, todo o gabarito. Então, a resolução está feita aqui agora dessa questão que eu elenquei, porque ela é próxima a uma da discursiva. Ó. Determine os números reais x e y que satisfaz as equações. Só que aqui é uma equação, só que eu só peguei a letra B, tá? Então, a equação é 2x menos yi igual a 1 menos 2i menos 3 menos 4i. Bom, então vamos orientar. Ó. A gente quer calcular x e y, certo? Então, a gente precisa dar uma desenvolvida nesse lado aqui, esse lado da igualdade, para depois nós montarmos a igualdade da parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Porque nós temos uma equação aqui. Então, eu estou dizendo que os dois lados são exatamente iguais. Então, a parte real deste tem que ser igual à parte real deste, parte imaginária do primeiro membro igual à parte imaginária
do segundo membro, tá bom? Então, vamos desenvolver, ó. É parte real com parte real. Nunca pode somar e subtrair parte real com parte imaginária. Não pode misturar, tá? Então, aqui fica 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. E a parte imaginária? Menos 3 menos menos 4. Menos menos 4 é mais 4. Então, fica menos, ó, mais 4 vai ficar 2. Então, nós ficamos com menos 2 mais 2i, ó. Então, esse menos 2 mais 2i é igual ao primeiro membro, que é 2x menos yi. Assim, eu monto duas igualdades. A parte real, que é 2x, que está sem o i, é a parte real, né? Vamos lembrar disso também. 2x igual a parte real do segundo membro, menos 2. Parte imaginária, menos y. Cuidado, tá, gente? Não vai o i, não. O i é só para lembrar que é a parte imaginária. Só menos y igual a 2. Finalizando, então, o meu x vai ficar menos 2 dividido por 2, menos 1. Cuidado, ó, aqui está multiplicando, então ele passa dividindo, tá? Então, a resposta do x é menos 1. E o y, como eu vou multiplicar tudo aqui por menos 1, porque ele está menos y, fica menos 2, certo? Então, vocês também têm uma questão parecida com essa. Algumas operações agora com as potências de i, tá? Então, eu fiz um vídeo, aquela do somatório ou a multiplicação, né? Da potência que começa em 0 ou 1 e vai até 50 ou 100, enfim, tá? Vocês têm questões iguais àquelas na discursiva, por isso tem o vídeo ali no nosso aula, tá? Potências do i, elas têm aquele segredinho da divisão por 4, tá bom? Aqui eu representei 5 deles para mostrar que a sequência reinicia em 4. Por isso que a divisão é por 4. Ó, o i na 0 é 1. O i na 1 é o próprio i, né? Qualquer número elevado na 1 é i, né? Qualquer número elevado na 1 é ele mesmo. I ao quadrado, né? Como é raiz de menos 1, elevado ao quadrado, você pode cancelar a raiz com 2, porque é raiz vezes raiz, né? E a resposta fica apenas menos 1, certo? Então, i ao quadrado menos 1. I ao cubo, como é menos 1 vezes i, fica menos i, né? E i na quarta vai começar a sequência de novo. Ela começa com i, com 1. I na quinta é i. I na sexta vai ser menos 1. I na sétima vai ser menos i. E i na oitava vai começar 1 de novo, tá? Então, essa sequência de 1 até menos i, ela vai começar a se repetir sempre de 4 em 4, tá bom? Então, essa repetição acontece dessa forma. Então, aqui, toda vez que a gente for desmanchar a potenciazinha do i, a gente tem que lembrar dessa divisão por 4, porque a cada 4 vezes vai começar a repetir de novo a sequência. Quando tivermos multiplicação de i, potências de i, como é que a gente faz? Segue a propriedade da multiplicação que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Mantém a base, como a minha base é i, mantém a base e soma as potências. Então, fica 24 mais 11. 24 mais 11, 35. E aí, eu vou pegar esse 35 aqui e vou fazer aquela divisão por 4, para a gente ver se sobra resto, se não sobra, e quanto que é esse resto, né? Então, fazendo a divisão por 4, 35 por 4, 8 é o valor mais próximo, né? É 32. E aí, então, o resto é 3. Então, com o resto 3, o que significa? Que o i na 35, ele é equivalente, ele é igual ao i na terceira, que é o resto que eu coloco agora como potência. O i na terceira, ele equivale a menos i. Então, a minha resposta para essa continha, essa multiplicação, é menos i, tá? Então, sempre tem que fazer nesse formato. Quando a gente tem potência negativa, e aqui também nós temos um quociente, uma divisão, né? Então, eu mantenho eles no formato que eles estão, porém, eu preciso ver o que eu faço com esse sinal, né? Potência negativa, o que significa isso? Lá no ensino fundamental também a gente aprendeu isso. Potência negativa é uma inversão.
Então, significa que o I na 35 vai passar para o numerador e o I na 77 para o denominador. Fiz a inversão, posso começar, né, resolver. Fica I 35 menos I 77, menos 77. Ah, prof, mas eu posso fazer menos 77 menos 35? Pode, não tem problema nenhum, tá? Antes de, se não quiser fazer a inversão, tá bom? Não tem problema. Como o maior é 77, permanece o sinal dele e fica 42. Então, menos 42. E na menos 42, aqui sim é fundamental lembrar disso, tá? Como a potência está negativa, eu preciso lembrar que nós temos uma fração, é o inverso. Então, fica só 1 lá em cima e o I na 42 como denominador. 42, então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 35 ali em cima. Vou dividir por 4. 42 por 4, né? Vai dar 10, que mais próximo é 40. Então, o resto é 2. Então, eu vou ficar no denominador, e 42 é equivalente a I ao quadrado. Então, fica 1 sobre I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar 1 dividido por menos 1, resposta menos 1. Tá? Então, uma dica bem boa essas aqui das potências, porque vocês também têm lá na discursiva esse tipo de questões. Peguei bem parecidas para trazer os exemplos para vocês. E quando a gente tem potência de potência de potência, né? Parece tão difícil, mas vamos lá. Primeiro, então, vamos resolver o miolinho. E na quarta? E na quarta é 1. Então, resultado 1. A minha potência lá, que é potência de potência, a minha potência está 5, né? Na 0. Então, tem potência de novo. O que significa 5 na 0? Aí é matemática básica comum. Qualquer número elevado na 0 é 1. Então, a potência do meu 1 vai ficar 1. Tá ali, ó. Eu escrevi ainda para ninguém esquecer. E 5 na terceira? É 5 vezes 5 vezes 5. 125, tá? O que acontece aqui? Como a base é 1, 1 na 1, 1. 1 na 125, 1 de novo, tá? Então, cuidado, isso aqui parece horrível, de difícil e complicado, mas não é, não. Se a gente vai analisando ali, dá para fazer, dá para resolver, tá bom? A última, então, é uma sominha, né? De I na 54 mais I na 13. Aí aqui, gente, cuidado. Quando a gente soma as potências, é no produto, tá? Aqui a gente resolve a primeira, depois a gente resolve a segunda, e aí depois, por último, é a soma. Então, resolvo os termos separados. E na 54? Então, eu pego a potência 54, faço aquela divisão por 4, né? O mais próximo vai dar 13. E aí, então, eu fico com o resto 2, né? Porque o 13 vai dar 52, então, meu resto é 2. Então, I na 54, eu vou escrever o I ao quadrado, tá? E o I na 13? 13 dividido por 4, né? Vai dar 3, que é o mais perto, é 12. E o meu resto, então, é 1. Então, o I na 13 fica somente I, né? I na 1, I. I ao quadrado, eu ainda posso trocar por menos 1. Então, o número complexo final fica menos 1 mais I. Tá bom? Então, para ali e encerrou-se a resolução, tá? Então, só cuida para não confundir. Na soma e na subtração, resolve cada parte separado e só vai adicionar no final, se possível for. No produto é que soma as potências, tá? E na divisão, no quociente, subtrai as potências. E aqui a potência de potência, eleva, depois eleva de novo, tá? Ou multiplica todas elas aqui, certo? Continuando, então, números imaginários puro e real. Isso que é uma observação importante e também vocês têm essa questão lá na discursiva. Se eu quero que o número imaginário, né, fique puro, eu preciso, então, pegar a parte real e igualar a zero. Se eu quero que o número, né, fique somente parte real, então eu vou pegar a parte imaginária igual a zero. Bom? Então, isso sempre pede bastante para nós nos exercícios. Para que o número tal seja imaginário puro? Para que o número tal seja real, né? O que precisa fazer, né?
Então, é isso. Então, para o número ser imaginário puro, a parte real é igual a zero. Para o número ser real, a parte imaginária é igual a zero. Tá bom? Certo? Porque eu zerando a parte imaginária, sobra só real. Por isso que o número fica real. Eu zerando a parte real, fica só o imaginário. Daí torna o número imaginário puro. Beleza? Vamos lá ver um exemplo disso aqui, então. Ó, questão 20 do capítulo 2 do livro. Então, qual é que a questão 20 falava? Determine B pertencente aos reais, de modo que o número complexo Z igual 2 menos BI vezes B mais I seja, aí tem duas letrinhas, letra A, um número real, e letra B, um número imaginário puro. Aqui eu consigo fazer os dois, né, num só. Como aqui o Z é um produto, então primeiro realizar esse produto, tá, gente? Depois, né, dividir aqui, tá? Então, eu posso realizar o produto pelo aquele esqueminha lá, o resuminho do livro, ou fazendo a distributiva, tá? Aqui no caso, eu fiz a distributiva. 2 vezes B, 2B, 2 vezes I, 2I. Menos BI vezes B fica menos B ao quadrado vezes I. E menos BI vezes I vai ficar menos BI ao quadrado, tá bom? Então, fica 2b mais 2i, menos b ao quadrado i, e aqui eu posso resolver, porque o i ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1 vezes menos b, fica mais b. Bom, então a gente pode dar uma simplificada, uma diminuída. 2b mais b, 3b. E a parte aqui, ó, eu vou deixar o i em evidência, então fica 2 menos b ao quadrado vezes o i. Ó, deixo em evidência o i, tá? É sempre assim que a gente escreve. Então, esse é o número complexo z, é isso aqui. 3b mais 2 menos b ao quadrado i. O exercício quer o b, tá? Então, para a parte, ó, que a gente quer que seja um número real. Então, a parte imaginária deve ser zero, tá bom? Porque eu quero que ele fique um número real, quero que sobre só a parte real. Então, eu preciso que a parte imaginária fique igual a zero. Para isso, eu pego a parte que está acompanhando o i, 2 menos b ao quadrado. Então, 2 menos b ao quadrado igual a zero. Porque eu quero que aquilo ali tudo vire zero, porque 0 vezes i vai dar zero. E aí eu fico só com um númerozinho real, tá? O que isso aqui fica? 2 igual a b ao quadrado, passo para o lado de lá, inverte a operação, está subtraindo, passa somando. Potência ao quadrado, então é raiz, né, do 2. Só que mais ou menos, porque nós temos um quadrado, né? Então, pode ser mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. E aqui, então, estão as respostas para o B, tá? O B pode ser mais ou menos, certo? Então, a gente considera as duas respostas. Agora, na letra B, um número imaginário puro. Então, para ele se tornar imaginário puro, eu preciso que a parte real 2 menos BI não exista, seja igual a zero, entendeu? Então, eu vou usar, né, a parte imaginária, não é 2 menos BI não, gente, desculpa, tá aqui, ó, 3B, né? Eu já operei, tem que operar um número complexo. Eu vou dizer que essa parte real, 3B, deve ser zero. Então, 3b igual a zero, isso é 0 dividido por 3, o b é zero, tá? Então, 3 que estão multiplicando, passa dividindo, certo? Então, é isso que o exercício necessita quando pede número real ou que ele se torne um imaginário. Aqui, então, eu fiz um resuminho para explicar para vocês, né? Quando escrever um número complexo que está na forma algébrica, na forma trigonométrica, ou vice-versa. Ou se ele estiver na forma trigonométrica, a gente deseja escrever na forma algébrica, né? Como fazer essa, né, essa escrita novamente, né? Essa modificação. Então, assim, a gente não está mudando o número complexo. Nós estamos mudando a forma de apresentar esse número complexo. Então, tem 2 vídeos ali, eu mostrei para vocês, né? Está lá no aula o link. Tem um vídeo fazendo da algébrica para a trigonométrica e outro vídeo fazendo da trigonométrica para a algébrica. Mas aqui eu coloquei um resumo em palavras, tá? Então, para escrever um número complexo na forma trigonométrica, partindo da forma algébrica, ou seja, de algébrica para trigonométrica, é necessário fazer o quê? Ops, apertei muito.
é necessário fazer o quê? Calcular o módulo do número complexo, tá? O argumento, que é o ângulo, e, por fim, substituir nessa expressão aqui. Vai ficar o número complexo igual ao seu módulo vezes o cosseno do argumento mais I vezes o seno do argumento. Então, eu tenho que calcular quem é o módulo e quem é o argumento para jogar aqui, tá bom? Lembrando, então, quem é módulo? Módulo a gente representa em barrinhas, né? Para lembrar, módulo, né? Que é o número sem o sinal. É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, lembrar lá do número complexo, ele é A mais BI. Então, você pega a parte real e eleva ao quadrado, mais a partezinha, o número que tiver multiplicando I, eleva ao quadrado. Soma os dois, extrai a raiz. Esse é o módulo. Argumento, como é que a gente faz? O argumento nós temos, né, dois passinhos para fazer. Temos o seno e o cosseno dele, tá? Então, nós vamos pegar para o seno de θ, o B dividido por esse módulo que a gente tiver calculado. E cosseno de θ vai ser o A dividido pelo módulo que a gente calculou ali, tá? Então, o seno é parte imaginária sobre módulo e o cosseno é parte real sobre módulo, tá bom? Aí o seno de θ vai ter um valor e o cosseno de θ também vai ter um valor. Através desse valor é que eu vou calcular quem é θ. Como é que eu faço isso, tá? Posso fazer na calculadora, usando a função inversa do seno e a função inversa do cosseno, né? Que é apertando Shift seno, que é para usar o menos seno da calculadora, e o menos cosseno é Shift cosseno, tá? Do valor que tiver aqui. E também, gente, lembrar do quadrante, né? Lembrar dos quadrantes, lembrar do círculo trigonométrico, tá? Então, quando o seno é positivo e o cosseno é negativo, quando os dois são positivos, tá? Então, os dois vão ser positivos quando estão no primeiro quadrante, ou seja, de 0 a 90. Eles vão ter daí sinais diferentes no segundo e no quarto e sinais negativos no terceiro. Então, tudo isso a gente tem que lembrar, tá? Seno é como se fosse o eixo das ordenadas, cosseno, o eixo das abscissas, tá bom? Então, cuidado com isso, porque às vezes confunde bastante e até para a calculadora fica meio complexo fazer isso, tá? Então, sempre fiquem atentos aos sinais, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, vou fazer o inverso agora. Para escrever o número complexo na forma algébrica, partindo da forma trigonométrica, então eu vou ter isso aqui e quero escrever naquela forma algébrica de A mais BI. Então, é necessário determinar os valores de seno e cosseno do argumento. Então, eu pego o cosseno do argumento, eu digito na calculadora, cosseno, ângulo, igual. Seno, digito o ângulo, igual. E aí, eu consigo calcular, tá? Aí, eu vou substituir esses valores nessa expressão, né? Multiplicar pelo módulo. O módulo vai estar lá, ele vai estar lá no exercício. Então, eu vou multiplicar o módulo pelo cosseno, módulo pelo seno, e aí eu escrevo um número na forma algébrica, tá? O que eu ia dizer? Sempre o θ, lá no livro, a gente representa ele com o π e não em graus. Então, só lembrar, gente, que o π não é o 3,14. O π de argumento de ângulo, ele equivale a π radiano, que é 180 graus. Então, se você for jogar na calculadora para calcular seno e cosseno de θ, e o θ for, por exemplo, π sobre 2, o π é 180, dividido por 2 fica 90. Então, você tem que jogar na calculadora cosseno de 90, tá? Então, ou utilizar a calculadora do modo rad, que é radiano, para quem sabe fazer isso também pode usar, tá? Mas eu sempre oriento para que substitua por 180. Aí calculo o ângulo em graus e depois resolve. Tá certo? Então, desejo que vocês façam uma boa avaliação. Surgindo mais dúvidas, podem me enviando. O prazo da avaliação é segunda-feira, mas vai de segunda-feira até meia-noite. Então, por favor, deem uma corridinha aí. Precisando e tendo dúvidas amanhã ou até segunda-feira durante o dia, estamos aí, tá? Desejo para vocês bons estudos.
até a próxima live e que vocês continuem a participação e a interação lá pelo nosso ambiente virtual, lá pelo aula, tá? Aguardo vocês. Era isso que eu tinha para hoje. Então, tchauzinho. Vamos parar a minha apresentação aqui. E finalizar a nossa gravação, então, tá? Tchau, tchau. Contem comigo.